Este vídeo é fundamentado em informações reais que podem ser facilmente confirmadas em jornais, plataformas de entrevista e mecanismos de busca. Nada aqui vem de opinião isolada. Tudo parte de declarações documentadas do homem que hoje exerce mais influência direta sobre o futuro tecnológico do planeta. Elon Musk, ao falar sobre trabalho, dinheiro, inteligência artificial e destino civilizacional, não faz especulação. Ele descreve a curva que já estamos vivendo. E quando alguém com o poder dele fala, o mundo deveria ouvir com atenção absoluta. A primeira camada dessa narrativa é científica. Musk não é um empresário comum. Ele lidera empresas que operam no centro de tudo que vai reger o século. Inteligência artificial que aprende sozinha. Robôs que executam tarefas humanas com precisão. Redes globais de satélites que criam uma internet planetária. Sistemas energéticos baseados em armazenamento avançado. Foguetes reutilizáveis, que reduzem o custo para escapar da gravidade. Cada uma dessas frentes já era prevista em debates acadêmicos, mas só se tornou realidade prática porque Musk colocou engenheiros trabalhando em escala industrial. Quando ele afirma que o trabalho será opcional em menos de 20 anos, não é uma visão futurista. É a soma matemática da velocidade com que robôs generalistas estão evoluindo e da explosão das inteligências artificiais capazes de substituir profissões inteiras. Pesquisas atuais mostram que modelos avançados já superam especialistas em análise de dados, negociação, escrita técnica, programação e diagnósticos. Robôs como Optimus aprendem novas tarefas em minutos. A ciência já confirmou que, quando um robô aprende algo, todos os outros podem aprender instantaneamente. Isso inaugura uma forma de evolução que não depende mais de gerações. Depende apenas de software. A segunda camada é econômica. Musk afirma que o dinheiro pode perder relevância. A frase parece filosófica, mas é uma consequência direta da automação extrema. Quando máquinas produzem mais do que seres humanos conseguem consumir, o valor do trabalho humano deixa de sustentar o valor da economia. A teoria econômica moderna já discute esse fenômeno. Economistas como Thomas Piketty alertam para a concentração absoluta de riqueza em mãos de quem controla sistemas produtivos. Musk está descrevendo exatamente isso. Se poucos controlam a automação global, esses poucos controlam toda a riqueza. E é aqui que começa a terceira camada, onde ciência e geopolítica se misturam com algo que muitos chamam de teoria da conspiração, mas que ganha força diante dos fatos. Musk sabe que o poder real do futuro não estará em governos e sim em infraestruturas privadas. Satélites, robôs, inteligências artificiais e cadeias produtivas automatizadas formarão a base da civilização. Quem controla essas estruturas controla o mundo. E muitos analistas já afirmam que Musk não é apenas o homem mais rico. Ele é a pessoa com maior capacidade real de alterar o destino humano, sem depender de eleições, fronteiras ou diplomacia. Quando ele fala, não fala sozinho. Suas ideias se conectam com pensadores como Harari, que descreve o risco de uma elite tecnocientífica global, com Kurzweil, que previu a convergência entre biologia e máquinas, com Nick Bostrom, que alertou que sistemas superiores podem reescrever a ordem humana. A diferença é simples. Harari escreve, Kurzweil projeta, Bostrom alerta, Musk constrói. A profundidade das falas de Elon Musk não está apenas no que ele revelou, mas no que suas declarações reacendem no imaginário coletivo. Pela primeira vez, ciência e teoria da conspiração parecem caminhar lado a lado. Pesquisadores discutem abertamente o avanço acelerado da automação. Economistas analisam o impacto da produtividade infinita. Ao mesmo tempo, cresce a suspeita de que estamos entrando em um modelo global guiado por sistemas invisíveis, algoritmos que analisam tudo, robôs capazes de substituir milhões de pessoas e corporações que acumulam mais poder do que países inteiros. Musk se torna então o eixo central dessa nova narrativa. Ele afirma que a única solução para a dívida dos Estados Unidos é a automação total. Essa frase carrega um peso dramático porque não é um palpite. É uma equação. A dívida americana ultrapassa trilhões de dólares. Não existe solução tradicional possível. A única forma de equilibrar um déficit tão grande seria criar produtividade que ultrapasse qualquer limite humano. Isso significa máquinas operando em ritmo impossível
para qualquer trabalhador. Significa produção ininterrupta. Significa uma economia sustentada por inteligência artificial. Mas isso abre questões perigosas. Se máquinas produzirem tudo, quem recebe essa riqueza? Se robôs substituírem o trabalho, como indivíduos manterão significado? Se governos dependerem de empresas privadas para manter infraestrutura, quem realmente governa? Musk jamais responde essas perguntas. Ele descreve apenas o avanço técnico. A lacuna que fica é justamente o que alimenta teorias de dominação tecnológica, sociedades divididas entre quem controla sistemas e quem depende deles, e uma nova ordem global em que fronteiras políticas deixam de importar. E existe ainda um ponto que poucos percebem. Musk é um comunicador estratégico. Ele planta ideias no imaginário coletivo anos antes de torná-las realidade. Primeiro ele fala sobre carros elétricos. Depois constrói a Tesla. Fala sobre foguetes reutilizáveis. Depois cria a SpaceX. Fala sobre internet global. Depois lança milhares de satélites. Hoje ele fala sobre um mundo onde trabalhar é opcional e onde a automação redefine o valor do dinheiro. Isso significa que a fase de construção silenciosa já começou. Por isso este texto insiste em uma verdade central. Nada do que ele diz está deslocado da realidade. Tudo pode ser checado, tudo pode ser medido, e tudo aponta para uma transformação que não será gradual, será abrupta. A humanidade entrou em uma curva que não pode ser desacelerada. A ciência confirma, a economia confirma, a geopolítica confirma, e até a teoria da conspiração, tão desprezada antes, encontra terreno fértil quando a tecnologia avança mais rápido do que a capacidade humana de entender seus efeitos. O ponto final é simples. Musk não está descrevendo o futuro. Ele está descrevendo o próximo passo inevitável da civilização. O que ele fala hoje define o que o mundo viverá amanhã. E ignorar isso não é ingenuidade, é suicídio histórico. Mas nada disso seria suficiente se ignorássemos a camada final dessa transformação, que não é tecnológica, nem econômica, e sim profundamente humana. Depois de entender o avanço da inteligência artificial, a concentração de poder e o impacto geopolítico, chegamos ao ponto em que essa mudança toca o indivíduo, a sociedade e a estrutura emocional que sustenta a civilização. Elon Musk sempre insinuou que o verdadeiro choque não seria material, e sim psicológico. Ele sabe que, quando máquinas ultrapassarem a capacidade humana em praticamente todas as tarefas, a humanidade terá de encarar a questão mais antiga e mais temida de todas. Qual é o sentido da existência quando o trabalho deixa de definir quem somos? Durante séculos, o trabalho organizou vidas, definiu classes sociais, construiu identidades e deu forma ao tempo. Hoje, Musk descreve um mundo em que essa base desaparece. Ele fala com naturalidade sobre uma economia em que a produtividade é feita por máquinas e a riqueza é gerada sem esforço humano. Mas por trás da naturalidade, existe a sombra de um dilema profundo. Sociedades que não se prepararem emocionalmente para esse salto enfrentarão crises de propósito, solidão e fragmentação. Estudos recentes mostram que a ausência de função social afeta o cérebro de forma semelhante à perda. A automação não retira apenas tarefas, retira narrativas pessoais. E Musk sabe que esse é o ponto mais frágil de todos. Ao mesmo tempo, existe o risco de uma nova divisão global. Não entre ricos e pobres, não entre países desenvolvidos e emergentes, mas entre aqueles que conseguem integrar a nova estrutura mental e aqueles que ficam presos ao modelo antigo. Essa divisão será invisível a olho nu, mas estará em tudo. Na maneira como pessoas entendem valor, na forma como percebem confiança, na capacidade de navegar um mundo onde a velocidade da informação supera qualquer tentativa de controle. Musk, ao longo das últimas décadas, sempre repetiu que a humanidade precisaria se adaptar não apenas tecnologicamente, mas cognitivamente. Ele dizia que seria necessário um salto de consciência para acompanhar as máquinas que estamos criando. E é aqui que muitos enxergam o elemento conspiratório, embora ele esteja mais ligado à interpretação do que a segredo. Há quem acredite que essa transição criará uma elite mental, formada não pela posse de dinheiro, mas pela capacidade de compreender e dialogar com sistemas inteligentes. Outros acreditam que a automação total
levará governos a adotarem formas inéditas de controle emocional e narrativo para manter estabilidade social. A verdade é que todas essas hipóteses surgem porque Musk descreve um futuro em que a estrutura tradicional da vida humana desmorona. Ele não oferece respostas sobre identidade, propósito ou coesão social. Ele apenas avisa que a mudança virá. E talvez esse seja o ponto mais perturbador das suas declarações. Musk não está tentando convencer ninguém. Ele está apenas relatando o que vê, relatando o que sabe, relatando o que está construindo. Sua postura é quase clínica. Ele descreve a mudança com a frieza de quem já aceitou que o mundo de antes não volta. E o impacto disso não está na tecnologia, mas na consciência humana. O que ele está dizendo, no fundo, é que a humanidade está sendo redesenhada, não por decisão coletiva, mas pela soma inevitável das tecnologias que criamos. E compreender essa afirmação é o primeiro passo para não ser engolido por ela. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal